Olá, colegas, trazendo esse vídeo para a gente estar vendo como utilizar o Google Forms nas nossas avaliações. Os professores já utilizam, mas creio que vai agregar para alguns. Bom, eu espero que o vídeo não fique longo, creio que vai ficar, mas eu vou tentar ser breve, ser rápido. Mas eu creio que vai passar dos 10 minutos, porque tem alguns detalhes importantes que têm que ser observados. Vamos lá. Antes de tudo, Google Forms, a gente vai estar utilizando o Google. É o formulário da Google. A Google, ela nos oferece muitos mecanismos e a gente precisa estar por dentro de algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos ter o Gmail, né, que é o e-mail da Google, e creio que todos têm, né, porque quem tem o celular, que utiliza o celular, provavelmente já tenha feito o login no Gmail. Então, tanto no celular quanto no computador é importante estar utilizando o Gmail. Eu estou aqui no meu Gmail. Eu estou usando meu computador, já está logado no meu Gmail. Então, percebam, lá no canto superior direito, ao lado da minha foto, tem uma gradezinha. Quando eu clico nela, aparece opções. Todas essas opções aqui são relacionadas ao Google. É YouTube, o Meet, é, o próprio Gmail está aqui, o Drive, tudo isso são relacionados ao Google. E aí uma coisa muito importante é o Drive. O Drive, lembrem desse nome, para quem nunca utilizou, é um espaço de armazenamento que a Google nos oferece. Então, tudo que a gente salva vai para o Drive. É salvo automaticamente quando a gente está utilizando alguma coisa do Google. Vai para o Drive. Então, o Google Formulário a gente vai criar do zero e ele vai ficar salvo lá no Drive. Então, quando eu quiser ter acesso a essa avaliação que eu vou criar, eu vou ter que entrar no Drive para olhar ela lá, tá ok? Então, primeiro a gente vai criar e depois a gente vai entrar no Drive para ter acesso a essa avaliação. Para criar o Google Formulário, a gente está aqui na aba normal do Google e vamos digitar Google Forms. Vai aparecer a opção ó, Google Forms, clica. Vamos clicar nessa opção, formulários Google, crie e analise pesquisas gratuitamente. Vai estar criando uma do zero. Vai levar para essa página com duas opções, pessoal ou empresa. A gente vai clicar na opção do pessoal e para o formulário Google. E aí vai trazer a gente para essa página. Nessa página a gente vai clicar nesse maisinho aqui em branco para a gente estar criando. Fez isso, a gente já está dentro do Google Forms. Aqui já é a plataforma do Google Forms. Ela é bem simples ela de se editar. Clicou em cima, já dá a opção. Como é que é feito? Primeiro a gente vai adicionar um título. Então, vou colocar aqui CEA prova, avaliação final. CEA avaliação final. Pronto. Percebam que já alterou aqui também. Então, já tenho um título. Lembra do Google Drive que eu falei? Presta atenção nessa mensagem aqui, ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, isso quer dizer o quê? Que esse formulário aqui já está no meu Drive. Já está salvo no Drive. Só que ainda não está pronto. Então, eu vou finalizar ele para que fique bonitinho, tudo certinho, para depois eu ir lá no Drive. Uma dica que eu dou, marcar essa estrelinha, porque marcando a estrelinha, vai ficar mais fácil de encontrar na hora que entrar lá no Drive, porque vai ficar nos arquivos favoritos. Então, já marquei a estrelinha também. Pronto. Vamos criar. Já está o título aqui, CE avaliação final. Vamos supor que essa prova é para o sexto ano. Então, vou colocar aqui, sexto ano. CE avaliação final, sexto ano. Vou colocar lá em cima também. Sexto ano. Pronto. Descrição do formulário. Aqui eu vou colocar as informações. Quanto que vale a prova, qual o tempo para ele realizar a prova, explicar caso seja necessário, enfim, todas as informações eu vou estar colocando aqui na descrição. Então, aqui tem espaço suficiente para colocar várias informações que sejam pertinentes, é claro. Depois de fazer toda a descrição, a gente vai para a nossa primeira pergunta. Pergunta sem título, é só clicar em cima e criar a pergunta.
Primeiramente, é importante lembrar do nome, né, do aluno, que é a informação que a gente vai precisar primeiro, é o nome dele. Então, eu já coloco aqui nome, aqui vai ser a opção de resposta dele. Percebam que do meu lado direito tem esse quadrado. Aqui eu posso escolher imagens, adicionar. Então, vou clicar nesse quadrado aí de galeria. E aí eu vou procurar. Se eu clicar em procurar, vai para os arquivos do meu computador. Enfim, no próprio Google Drive eu já entro aqui para pegar alguma imagem, para ilustrar, para complementar a pergunta. Né? Matemática também usa bastante gráficos, enfim. Para estar adicionando imagem na pergunta. Nesse caso eu não vou utilizar. E aí tem essa opção aqui, ó, resposta curta. Percebam essa setinha? Quando eu clico nela, eu vou escolher se eu quero uma resposta curta. Se é uma resposta mais longa, eu coloco em parágrafo, ou seja, que o aluno vai precisar digitar mais. Tem a opção de múltipla escolha, que é aquela lá, A, B, C, D. E também tem a opção de caixa de seleção. Qual a diferença de múltipla escolha para caixa de seleção? Na caixa de seleção, o aluno vai conseguir marcar mais de uma opção na questão. Na múltipla escolha, ele só vai conseguir marcar uma, que é a maior parte das questões a gente vai estar utilizando múltipla escolha. Mas, nesse caso, como eu quero saber o nome, será uma resposta curta. Outra coisa fundamental, esse nome aqui, ó, obrigatória. É importante que a gente marque e deixe ativado. Por quê? Muitas vezes os alunos podem passar despercebido em alguma questão e não responder. E aí eles vão enviar sem responder. E quando a gente coloca obrigatória, ele não consegue enviar. Quando ele aperta enviar, é notificado que falta alguma resposta, ele vai lá e responde. E aí não corre o risco deles enviarem sem ter respondido todas as questões. Pronto. Primeira questão está feita. Nome para ele colocar o nome dele. Vou clicar nesse maisinho para fazer a próxima pergunta. A segunda pergunta será a turma. Nesse caso, eu vou estar utilizando não mais uma resposta curta. Perceba aqui no lado direito. Eu vou estar utilizando isso, múltipla escolha. Para facilitar mesmo e acelerar para os alunos. Vamos supor, essa é uma avaliação para o sexto ano. Então, vou colocar aqui sexto A e a outra opção, sexto B. Pronto, então tem essas duas opções aí. Ah, vamos supor que eu, sem querer, coloquei mais uma opção aqui. Sexto C, que não existe no nosso colégio, né? Para mim apagar essa opção, simplesmente eu venho aqui no xizinho e aperto. Se eu quiser colocar ilustrações com imagem aqui, é só eu clicar aqui, ó, nessa galeriazinha, eu vou adicionar a imagem, né, para as outras perguntas. Nesse caso, vai ficar só dessa forma. Sempre lembrando de colocar obrigatória, para ser obrigatória essa resposta. Então, já perguntei, já fiz o título, coloquei a descrição, nome e turma. Agora eu vou adentrar nas perguntas específicas de cada matéria. Colocar número 1, e aí eu vou fazer a primeira pergunta. Por exemplo, o que é atividade física? Vou deixar em múltipla escolha. Opção A, isso. Opção B, aquilo. Opção C, opção D. Pronto. Então, vou fazer isso sucessivamente. Colocar as opções. Tá aí. Sempre lembrar de colocar obrigatória. E aí eu vou para a próxima pergunta. Qual que é a resposta correta dessas aqui? No final, quando eu terminar de fazer a minha avaliação, eu vou estar colocando. Por enquanto, eu vou só colocando as opções. Depois eu vou sinalizar qual que é a correta. Vou criar a próxima pergunta. Pergunta número 2. O que é isso e isso? Exemplo, né, de pergunta. Opção A, opção B, opção C, opção D, enfim. Colocar as opções de resposta e sempre colocar o obrigatório, para ser obrigado a responder. Terceira questão. Defina, vamos supor, em sua opinião, o que
Isso, isso. Percebo que essa é uma pergunta subjetiva. Então, eu vou utilizar parágrafo, né? Parágrafo para ficar uma resposta mais longa. Se eu não me engano, depois Dari confirma para a gente tem que colocar pelo menos duas questões subjetivas. Então, a gente tem que deixar também em formato de texto, não simplesmente para eles marcarem a opção, mas também para eles digitarem. Lembrar de colocar obrigatória, e aí está feito 3 questões. Vou parar por aqui, já deu para entender, né? Coloca a pergunta e as opções de respostas. Está feito o formulário, a primeira etapa. É basicamente dessa forma. Na segunda etapa do vídeo, eu vou trazer mais informações, para o vídeo não ficar muito longo esse. Eu vou parar por aqui por enquanto.